Você já parou para perceber que quando você começa uma busca espiritual, essa busca ela começa a se intensificar de um jeito que parece que nunca tem fim, e que as experiências te chamam para novas experiências, um livro te chama para ler outro livro, um vídeo te chama para ver outro vídeo, um curso te chama para fazer outro curso, e você se torna um buscador de experiências espirituais? Pois é. Nesse vídeo nós vamos ver o que é a síndrome do buscador espiritual e como ela vai evoluindo para outras síndromes até que chega um ponto que você fica de saco cheio e tem que aprender a se desapegar de tudo para ser feliz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Maltama e por aqui nós falamos de experiências de autoconhecimento que nos ajudam a ter mais autonomia energética para que a gente possa cumprir nosso propósito de vida, sermos felizes aqui e agora. Cara, se tem uma coisa que eu vivi na minha vida foi a síndrome do buscador espiritual. Que é isso, cara? É quando você começa a buscar a espiritualidade com todas as suas forças. Isso aconteceu comigo depois de um incidente muito triste na minha vida, o mais triste de todos até aquele momento, que foi a morte do meu avô. O meu avô morreu e para mim foi o fim do mundo. Foi a dor mais forte que eu já tinha sentido, porque eu nunca tinha perdido um parente próximo, alguém que eu amava muito. E o meu avô materno era uma pessoa que eu admirava muito, ele era o meu guia, minha luz, o meu espelho. Eu sempre me inspirei muito no meu avô, por tudo que ele era, pelo líder da família que ele sempre foi, pela pessoa que ele era comigo, com meu irmão, com meus primos. Nem tanto pela minha a relação dele com a minha mãe, com a minha avó, com meus tios, que o meu avô era casca grossa, mas eu o amava demais, admirava muito, e quando ele morreu, eu comecei uma busca espiritual. E essa busca teve um capítulo bem interessante, que eu ganhei um livro de uma grande amiga minha, a Jaque. Beijão para você, Jaque, porque você me ajudou muito. E esse livro se chamava O Despertar da Intuição, de James Van Praagh. Acho que eu vou achar ele e vou colocar a capa aí. Esse livro, ele tinha vários exercícios de desenvolvimento do mediunismo e contava muitas histórias de vidas passadas e coisas assim que eu não conhecia naquela época, não acreditava em nada disso, mas eu fiquei muito curioso com as técnicas de meditação e comecei a fazer tudo aquilo. Comecei a fazer as coisas que o livro indicava. A partir daí, eu comecei a me interessar muito pelo assunto. Na época eu era sargento do exército e quando eu saía do quartel tinha uma livraria na rua do quartel onde tinham livros espíritas, livros espirituais, e eu comecei a comprar muitos livros e comecei a devorar livro e ler. Cara, nos meus últimos anos na vida militar foram anos onde eu pesquisei muito sobre espiritualidade. Eu lia tudo que eu encontrava, eu fazia curso online, tudo que eu achava sobre o assunto espiritualidade eu estava atrás. Aí eu comecei a estudar conscienciologia, que foi algo que abriu muito a minha mente, fazer projeções da consciência. Fiz o curso integrado de projeciologia, algo que, nossa, foi uma chave na minha vida. Enfim, comecei a fazer imersões, comecei a buscar cursos e fazer formações terapêuticas e coisas, e comecei a correr atrás. E quando eu vi, eu era um buscador espiritual daqueles fervorosos. Até que a minha busca ficou tão intensa que eu larguei a carreira militar para seguir na busca espiritual. Aí eu comecei a fazer as práticas mais da pesada. Jejum seco, jejum de 7 dias, jejum de 21 dias, iniciação xamânica na montanha, curso de formação de terapeuta holístico, e aí formação em vidas passadas, em curso de... O que mais que eu fiz nessa época? O Reiki, fui iniciado em Reiki número 1, nível 2, aí depois eu fiz curso de cristais, curso de cura pelo som, curso de cromoterapia, cara, e era um curso, um atrás do outro. E aí nessa época eu já estava com aquela síndrome do buscador espiritual, que é onde ele olha tem uma nova busca, tem uma nova técnica, uma nova ferramenta, até que eu desenvolvi a outra síndrome, que é a que eu chamo de síndrome do terapeuta holístico.
A síndrome do terapeuta holístico é a evolução da síndrome do buscador, porque o buscador, primeiro, ele está buscando o bagulho para si mesmo, ele quer se curar. Não, eu quero me curar, eu quero ficar melhor e tal, eu quero, né? E aí ele começa a se curar, ele começa a ficar bem. Ele começa a sentir, pô, esse negócio de reiki é maneiro, gostei, o negócio de jejum funciona, o negócio de cromoterapia é da hora, o negócio de xamanismo, temascal funciona. E aí o terapeuta holístico em formação, né, a pessoa começa a pegar paixão em querer transformar a vida dos outros também. Porque ela fala, não, se isso fez bem para mim, pode fazer bem para minha mãe, para meu pai, para meu amigo. E aí eu comecei a fazer o quê? Mãe, vem comigo. Chamava minha mãe, chamava meu irmão, chamava meus amigos. E comecei a fazer muitas atividades. Então, o buscador espiritual, ele quer chamar pessoas para despertar. Ele quer que as pessoas despertem. Já o terapeuta holístico em formação, ele quer chamar as pessoas para ir junto. Vamos formar, vamos fazer um curso comigo. Você tem sintonia com isso aí? Me conta nos comentários. Você também é assim, né? Eu tô ligado, cara. Tô ligado que você também passou por essa síndrome do buscador e chegou na síndrome do terapeuta holístico. Se você não chegou ainda, é porque você está na síndrome do buscador. Se você não está nem na síndrome do buscador, é porque você é novo aqui no canal. Você acabou de despertar e falou, ih, lascou. Agora você vai maratonar os meus vídeos, vai maratonar outros vídeos, de repente você vai vir aqui um dia e vai falar, nossa, Maltama, agora eu sou um buscador espiritual, não para mais de buscar. Não estou sossegado enquanto não acontecer a minha iluminação. Aí você vai. E as terapia holística faz uma formação aqui, daí você vira terapeuta de tudo. É terapeuta disso, daquilo, daí depois você vira coach, que nem eu, aí você vira terapeuta ericksoniano e faz hipnose, faz terapia de vida passada, aí faz formação de rebirthing. Inclusive, se você quiser, você pode fazer a formação comigo, uma formação top, né, uma das melhores do Brasil. Formação Rebirth, formação Teta Healing, formação em Reiki, isso e aquilo. Cara, aí você vai fazendo, correndo atrás de terapia, e de repente você tem 1 milhão de terapia que você sabe fazer. Você é o terapeuta mais holístico que você conhece. E aí você chega na última síndrome, que é a síndrome do Salvador do mundo. Ah, isso mesmo, meu irmão. Você tem aquela síndrome do Salvador do mundo, que você tem que ajudar todo mundo. Você não pode ver uma pessoa com problema que você vai se oferecer para ser o terapeuta da pessoa. Tem terapeuta que é tão legal, tão bonzinho e que tem dificuldades comerciais que faz tudo de graça. Atende com bastão quântico de graça, faz um reiki de graça, faz uma psicoterapia de graça. E eu sofri muito tempo com esse problema, porque eu tinha esse perfil de querer ajudar as pessoas e não cobrar nada em troca. Então eu tinha muita dificuldade com isso aí, até que veio para mim a cura de todas essas síndromes através do rebirthing, que é a terapia da respiração de renascimento. Quando eu conheci o Leonard Orr, o mestre criador do rebirthing, eu tive a oportunidade de ascensionar minha energia. Simplesmente de estar na presença do cara, minha Kundalini despertou. Aí eu cheguei onde eu queria chegar. Finalmente eu tinha chegado na presença de um mestre espiritual autêntico. Depois de muitos anos de caminhada, muitas experiências, de buscar tudo, buscar síndrome do buscador, do terapeuta, do salvador do mundo, eu encontrei um cara que tinha a energia necessária para me despertar para o próximo nível. E que me falou pela primeira vez do termo síndrome salvador do mundo. E aí eu entendi que eu tinha aquela síndrome e que eu deveria trabalhar isso, que eu deveria me curar e me libertar dessa necessidade de salvar os outros, de salvar as pessoas, de salvar o mundo. Sabe quando você tem aquelas ideias? Eu tinha umas ideias megalomaníacas. Eu tinha época que eu queria fundar partido político e fazer comunidade alternativa e fazer de tudo escambau para salvar o mundo inteiro. Eu tinha planos para salvar o mundo. Eu achava que era o discípulo. Eu sempre fui criado em tradição católica, então para mim eu sou discípulo master de Jesus. Falei, não, o Jesus que falou que eu sou capaz de fazer obras iguais ou maiores que a dele, né? Se eu tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda. Eu falei, cara, minha fé é grandinha, quem sabe eu consigo salvar o mundo, né? Então, eu tinha a síndrome do salvador do mundo. Até que com o rebirthing eu entendi muito mais sobre mim mesmo e pude soltar, cara, relaxar, deixar ir todos esses papéis. Que negócio de busca espiritual, que negócio de terapia holística, que negócio de salvar o mundo. Tranquilidade, serenidade, paz. Eu me encontrei
num processo transcendental. Eu tive que morrer esse meu ego de salvador do mundo para renascer num outro nível, mais tranquilo. Não vou dizer que sou totalmente isento dessas síndromes, porque eu sempre estou disposto a ajudar as pessoas, eu sempre tenho vontade de contribuir positivamente com o mundo, eu continuo na minha busca espiritual, mas acabou aquela doideira, a frenesi. Eu não fico indo atrás de tudo, não quero ler todos os livros do mundo. Eu passo agora meses sem fazer algum tipo de curso, de especialização, de não sei o quê. Apesar que eu sempre estou nos retiros espirituais de Rebirthing, que são uma especialização contínua, mas agora eu estou num papel de transferir o conhecimento como Master Trainer, então eu estou formando novos profissionais, eu estou ajudando profissionais que já são formados a se desenvolverem cada vez mais através da mentoria, dos treinamentos avançados de liderança, mas é algo mais leve. Eu não tenho aquela necessidade mais de ajudar, não é aquele negócio de impor também, de, pô, você tem que despertar, você tem que acordar. Aquela história do vegano que vira ativista e quer que todo mundo seja vegano, o reikiano que quer que todo mundo faça reiki, né? O renascedor, todo mundo, você tem que fazer o rebirth, tem que fazer. Eu já fui desse, eu já senti isso. Quando eu aprendi o rebirthing, transformou tanto a minha vida, tanto, que eu senti que todas as outras terapias eram dispensáveis, porque essa terapia, para mim, era a mais completa. Era uma terapia plena, onde eu tinha o poder, eu tinha autonomia. Eu não precisava do terapeuta renascedor depois de um processo. Depois de 10 sessões, principalmente depois que você tem a liberação do seu trauma de parto, você consegue cuidar de si mesmo. Você consegue fazer a sessão de renascimento, de respiração, sozinho. Então eu adorei isso. Falei, cara, essa é a solução. Todo mundo tem que aprender isso aqui. E aí eu convidava todo mundo para fazer retiro, formação. Inclusive estou convidando você agora, venha fazer a formação comigo. Vai ter algum link aí, você vem falar comigo, a gente conversa, você faz a formação, aí você vai ver o que eu estou falando. Eu perdi aquela ânsia de ter que salvar o outro, de ter que ajudar o outro. Então eu entendi muito mais sobre humildade, eu entendi muito mais sobre serviço, que é estar à disposição, mas não forçar a barra. Então muitas vezes a gente quer ajudar os outros, mas o outro não quer ser ajudado. Às vezes você tem uma mãe, o pai que está com problema, ou namorado, namorada, algum amigo que está passando por depressão, por ansiedade, e você quer ajudar essa pessoa de qualquer jeito, porque você é um buscador, você é um terapeuta, você tem as ferramentas, você é um renascedor, mas você não tem a obrigação de salvar aquela pessoa. O que você tem que fazer é salvar a si mesmo para que aquela pessoa, através do seu exemplo, desperte e te peça ajuda. E aí sim você estende a mão e vai ajudá-la. Então não se trata mais de salvar os outros. Se trata de viver em plenitude, viver em paz. Como Jesus fazia, como os grandes mestres faziam, como o meu mestre Leonardo Orr fazia. Leonardo Orr, para quem não conhece, é um ser extraordinário, que hoje em dia está numa outra dimensão, ele decidiu fazer a passagem, mas ele nesse planeta aqui ele ensinou muito sobre a imortalidade física, como manter o corpo físico imortal, algo bem extraordinário. Se você tiver interesse, comenta aqui que eu vou falar mais sobre isso aqui no canal, contar um pouco mais das minhas histórias com o mestre e como ele me ajudou a me libertar dessa síndrome do salvador do mundo. E aí, o que você achou desse vídeo mais leve, descontraído e bem dinâmico? Você tem alguma dessas síndromes? Eu quero saber, hein, cara. Se você tem alguma dessas, eu tô aqui para te servir. Se você quiser me ajuda, conte comigo, porque eu já escapei dessas síndromes aí. Pelo menos eu acho, né, que escapei de todas elas, porque eu vivo muito mais leve, muito mais feliz com o meu serviço, com o meu Dharma, sem nenhum tipo de imposição, de meta, de obrigação, de tem que salvar nada. Não, calma lá. Respira. Tranquilidade, serenidade e que a paz seja convosco. Até o próximo vídeo.